E nesse momento é sempre bom a gente estar atento, né? E acolher aquilo que Deus tem para nós. É, esses dias eu tenho costumado meditar muito em uma realidade. Você já percebeu, eu até falei naquele dia, né? Nós estávamos lá na casa do Liduína, porque a gente tem uma grande facilidade de acolher aquilo que é ruim e obedecer aquilo que é ruim. Já percebeu que quando alguém diz, até a dona Liduína estava com medo, né? Que o filho dela não quisesse mais andar, ela queria que o filho dela não andasse mais de moto, porque tinha um irmão que caiu de moto e morreu naqueles dias, né? Aí comigo, meditando dentro de mim, tá? A gente muitas vezes a gente escuta a notícia ruim, a gente ainda obedece aquilo que é mal. Já pensou se a gente tivesse todo esse esforço para acolher aquilo que vem de Deus e obedecer aquilo que é de Deus, né? Quanto nós não cresceríamos na nossa espiritualidade se chegasse aqui uma pessoa dizendo, olha, está vindo um homem aí com uma metralhadora e vai matar todo mundo. Eu creio que todos nós iremos correr, iremos fugir, iremos nos esconder. Por quê? Porque aquela notícia ruim, ela teve um poder muito grande na nossa vivência, na nossa vida. Aí muitas vezes a gente vai para um momento de oração, vai para um momento de formação, e a gente escuta alguém dizendo essa palavra poderosa. Você tem uma mãe no céu. Jesus está voltando. E muitas vezes a gente acolhe, a gente nem acolhe, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? E é muito importante a gente ter esse esforço de acolher, de alimentar. Provérbios 18:20 vai dizer que o homem se nutre e se farta com o fruto dos seus lábios. Nós temos que a todo momento estar glorificando o nome de Deus, estar falando aquilo que é de Deus para a gente se alimentar daquilo que Deus ele tem para nós, daquilo que Deus ele nos dá. Então a gente tem que ter esse esforço. Uma formação como essa, se nós acolhermos e nós tentarmos reproduzir isso na nossa vida, eu creio que a gente vai crescer muito na nossa espiritualidade. E o Senhor ele colocava no meu coração, né? Para me falar sobre a necessidade de viver a entrega total a Jesus por Maria. Nós temos uma grandiosa necessidade. Eu vou me sentar aqui para ficar melhor, né? A necessidade que temos de viver hoje a entrega total a Jesus por meio de Maria, né? A consagração, a escravidão, a Jesus pelas mãos de Maria. Hoje, né, a primeira palavra que o Senhor falou no meu coração de necessidade, isso me chamou muita atenção. Eu gosto muito de meditar nas coisas. Hoje em dia, a necessidade daquilo que é de Deus se tornou uma mera precisão. Precisão, você tem coisas que você precisa, mas não necessita. Necessidade é algo muito mais intenso do que uma precisão. Todos nós precisamos de um sapato, mas isso não é necessidade. Você pode muito bem ir para a Santa Missa com uma sandália dessa, ou então com uma chinela. Ou então de pé descalço. Isso não é necessidade, é algo que é preciso. Você precisa de um sapato, uma sandália. Mas não é necessidade. Hoje em dia, o mundo ele tem um esforço, isso vem de muito tempo, ao longo da história da igreja. Hoje, a gente percebe isso de forma mais potente. Hoje em dia, aquilo que é necessário se tornou uma mera precisão. Hoje em dia, as pessoas colocam acima de Deus o trabalho, colocam acima de Deus o dinheiro, colocam acima de Deus tudo, menos aquilo que tanto necessita, Deus. Irmãos, a gente tem que ter muito discernimento, porque Deus ele exige de nós as coisas muito detalhadas. Um exemplo, se uma mãe ela coloca o seu filho acima daquilo que é de Deus, acima de Deus, ela está pecando. Eu não vou para a missa porque a minha filha não quer, então não vou também. Né? Ou então deixa de rezar porque o filho não gosta, né? Tem mães que têm alguns filhos às vezes que não gostam, deixa de rezar porque o filho não gosta. Ou então se depara com alguma situação que para de buscar amar a Deus por conta dos filhos. Ou então por conta do marido, não vai para a igreja porque o marido não deixa, né? Então, quando você identifica situações como esta, você vê de forma clara que hoje em dia aquilo que é necessário perdeu seu valor. Então, vamos aqui entrar dentro da nossa natureza. Para que é que eu vim para esse mundo? Eu vim a esse mundo para me ser um escravo de Jesus pelas mãos de Maria? Para me ser um escravo consagrado? Não. Eu vim a esse mundo para me ser
casado, eu vim para esse mundo a finalidade última do que eu vim a esse mundo foi o matrimônio? Não. Consagração, matrimônio são vias que nos levam até o fim último da nossa vida. Até aquilo que a gente nasceu para vivenciar. O que? Uma união íntima e amorosa com Deus. Nós viemos a esse mundo para a gente se unir perfeitamente a Deus. Consagração é uma ajuda. O matrimônio é uma ajuda. A vida religiosa, a gente conversou muito sobre isso esses dias, é uma ajuda que nos conduz até o fim último. É tanto que São Francisco de Sales, ele diz, tem pessoas que colocam a perfeição, a santidade nas práticas de penitência, outros no recebimento de muitos sacramentos. Tem pessoas que colocam a santidade em você ir todo dia à missa, até mesmo comungar todo dia. Não. Ah, Lucas, mas é Jesus. Mas se você não entende e você não comunga Jesus da forma correta, amando de fato Jesus, entendendo que ali é Jesus, você pode comungar todo dia, que você nunca vai crescer na espiritualidade. Você pode estar todo dia dentro da igreja, se você não tiver uma união amorosa com Deus e trilhar os passos da perfeição, os passos do crescimento espiritual, você nunca vai entender nada. Tem gente que está há 30 anos dentro da igreja, mas nunca cresceu na espiritualidade. Mas todo dia está lá. Todo dia está comungando. Todo dia está dentro da igreja. Sabe toda a liturgia de cor e salvo tirado. Mas não cresceu na espiritualidade. Não consegue deixar de ser arrogante. Não consegue amar o próximo. Não consegue abandonar os vícios por Deus. Por quê? Porque não está entendendo o que de fato é necessário. Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus de forma íntima e amorosa. Essas coisas são necessárias? São Tomás de Aquino dizia. Essas coisas são boas? Sim, você fazer jejum, penitência, tudo isso é bom. Mas isso não é a centralidade. Tem pessoas que colocam a vida de santidade nisso. E não é nisso. O fim último é Deus. Você pode passar a vida todinha sem fazer muitas penitências, sem fazer muitos jejuns. Mas se você amar a Deus de todo o coração, você consegue ser santo. É tanto que você vê que teve santos que foram santos porque estudou, por conta dos estudos. Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Foram homens que se dedicaram ao estudo. Já teve outros, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa Menino Jesus, foram a vida de oração, a vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila escreveu um dos livros mais perfeitos sobre o crescimento espiritual, sobre o caminho de perfeição, que foi as sete moradas. Ela conseguiu escrever coisas que eram indescritíveis, né? Não sei se a palavra correta é essa, irmã. Indescritíveis. Indescritíveis. Ela conseguiu colocar num papel aquilo que ninguém conseguiu. O caminho de perfeição, passo por passo, dificuldade por dificuldade. Crescimento no amor por crescimento, degrau por degrau. Por quê? Porque ela entendeu para que é que ela veio ao mundo. Ela entendeu por que é que ela estava aqui. Para amar a Jesus de todo o coração. Então a necessidade hoje se tornou, na vida de muitas pessoas, uma mera precisão. Tem gente que diz que primeiro as obrigações e depois as devoções. Isso é um ditado do demônio. O demônio que inventou esse ditado. Primeiro as obrigações e depois as devoções. Tá certo isso? Jamais. Tem pessoas que preferem trabalhar 24 horas do que passar 1 hora com o filho. Tem pessoas que preferem trabalhar 24 horas do que lutar pela salvação da sua família. Tem pessoas que trocam aquilo que é necessário só por aquilo que é preciso. A mera precisão. Então é necessário a vivência da entrega total a Jesus por Maria. Porque essa vivência, ela vai nos levar ao fim último da nossa vida. Que é a união íntima com Jesus. A união íntima com o nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante.
Por que é que o Senhor nos entregou na pessoa de João? Todos nós a Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, como diziam os santos, é a escola perfeita de santidade. Nossa Senhora, ela conhece todos os detalhes desse caminho até Jesus. Nossa Senhora, ela conhece todos os detalhes do Senhor. Não tem como você chegar a Jesus sem passar por Nossa Senhora. Muitos santos diziam, né? E diziam que Santo Curandás, ele chegou a dizer que a gente tem que ir até o Pai por Jesus, mas ninguém pode ir até Jesus sem Maria. Jesus, por que o Senhor ele nos entregou Nossa Senhora? Eu gosto muito de pensar nisso, meditar nisso. Por que Jesus nos entregou Nossa Senhora? Depois do pecado original, a gente ficou desordenado, perdido. É por isso que o Senhor Jesus diz, eu sou o caminho, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a expressão trinitária da felicidade. Você já viu alguém feliz perdido? Alguém que está perdido, está desesperado, está com medo, está com fome, está com frio, está doido que encontre alguém para levar para casa. Porque em casa é o lugar onde ela sabe onde é que está. É o lugar onde ela se encontra. Alguém que está perdido não é feliz. Jesus ele diz, eu sou o caminho. Você já viu alguém feliz na mentira, sendo enganado? A vida toda a pessoa é enganada. Não sou feliz porque todo mundo mente. Eu sou feliz porque todo mundo mente para mim. Pode mentir, eu sou melhor você mentir para mim do que você me dizer a verdade. Você já viu alguém dizer isso? Nunca. Por quê? Porque todos nós, ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta da mentira. E Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade, contrário da mentira. E a vida. Você já viu alguém feliz morto? Conta uma piada com um morto no velório, mas ele vai rir? Não vai. Por quê? Porque está morto. Não tem mais expressões. Trazendo isso para a vida espiritual. Tem muita gente que está pulando, está sorrindo, está conversando, está dançando, mas está morto. Está morto. Por quê? Porque não tem fé. Não ama a Deus. Não tem união com Deus. Longe de Jesus, você está perdido, está na mentira e está morto. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós temos essa necessidade de se encontrar com Jesus. É necessário. É uma necessidade, não é somente uma precisão. É uma necessidade. Nós temos que rezar, porque rezar e rezar muito, viu? Porque a gente, para se aproximar de Deus, a gente tem que rezar, mas rezar muito. Padre Paulo Ricardo diz isso, né? Rezar e rezar muito. Porque a oração, já dizia Santo Tomás de Aquino, é a união da alma com Deus. É a nossa união com Deus. Então isso é necessário para nós. Entendendo essa necessidade que nós temos, o Senhor nos deu essa arma poderosa. São João Damasceno, ele chegava a dizer que Nossa Senhora chegou a falar para São Luís Maria de Montfort. Nossa Senhora, isso diz no tratado, Nossa Senhora é a arma de salvação que Deus dá a todos aqueles que Ele quer salvar. É a arma de salvação que Deus ele dá a todos aqueles que Ele quer salvar. Então, quem é que Deus quer salvar? Todos, sem exceção. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 vai dizer, o desejo de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Só que nem todos querem entender a necessidade de se unir a Jesus. No alto da cruz, o Senhor nos entrega a Virgem Maria. Nos entregando a Virgem Maria, Ele nos entrega tudo aquilo que necessitamos nela. Na Virgem Maria, nós encontramos tudo aquilo que necessitamos. Por quê? Porque nós sabemos que lá em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5, vai dizer que o Senhor, ele foi humano em tudo. Ele não se prevaleceu em nada de sua condição divina. Jesus, ele teve que aprender a caminhar. Jesus, ele teve que aprender tudo. E nós sabemos que naquela época existia uma lei. O sacerdote do lar, o homem da casa ia para o templo, a mulher ficava em casa. A mulher não podia entrar no templo. Porque a mulher não era algo indigno a mulher entrar no templo. Ela não podia entrar no templo. O homem ia, e quando ele chegava, aquilo que ele aprendia do doutor da lei,
do mestre, do escriba, do fariseu. O que ele aprendia, ele passava para sua esposa e a sua esposa passava para os filhos. Quando Jesus, com 12 anos de idade, ele impressiona todos os fariseus e os escribas que estão lá com a sua sabedoria sobre a doutrina, o que é que a gente pode ver disso? Ele aprendeu aquilo com Nossa Senhora. Tudo foi com ela. Foi tudo com ela. Que a massa levedava com fermento, que o remédio novo em pano velho rasga muito mais. Ele aprendeu com Nossa Senhora. Ele aprendeu, Nossa Senhora que deu todos aqueles ensinamentos que impressionaram aqueles doutores. Porque a mãe que ensinava aos seus filhos. O homem do lar ensinava a mãe e a mãe ensinava aos filhos. Jesus, ele participou dessa escola. Jesus, ele viu esse abismo de perfeição que a Virgem Maria se lançou dentro. Deus, ele se lançou no abismo da perfeita humildade de Nossa Senhora. E veja, meditando nessas realidades, nós conseguimos entender, não na sua plenitude, mas naquilo que a gente consegue, não naquilo que é a nossa limitação, a importância da Virgem Maria na nossa vida. Se o próprio Deus, ele quis habitar, como diz no tratado, né, que ela é a cidade de Deus, é o paraíso do novo Adão, se Deus, ele quis habitar, a gente tem essa grandiosa graça de habitar nesse paraíso, de pisar no mesmo solo que Jesus pisou, de aprender na mesma escola que o Senhor aprendeu, no seu crescimento, detalhe por detalhe. Foi Nossa Senhora que ensinou a Jesus. A fé, foi Nossa Senhora que ensinou a fé a Jesus, ensinou tudo a Jesus, porque Ele quis. Não se prevaleceu em nenhum minuto, em nenhum segundo da sua condição divina. Isso é bíblico, a Bíblia diz isso. Ele aprendeu tudo de Nossa Mãe Maria Santíssima, sabendo dessa necessidade que nós temos de ir para o céu, porque nosso lugar é o céu, a nossa pátria é o céu. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Nós, porém, somos cidadãos do céu. Colossenses 2:3. Afeiçoai-vos as coisas lá do alto e não as da terra. Volta. É o desejo de Deus. Volta para casa. E esse desejo está escrito no coração do homem. Já dizia o Catecismo da Igreja Católica, no número 27. O desejo de Deus está escrito no coração do homem. Toda felicidade, toda alegria que as pessoas buscam no mundo, ela não está buscando aquela alegria, está buscando a Deus. Só que não sabe para onde ir porque está perdido. Que está perdido. O protestantismo, que é um dos que mais atacam Nossa Senhora, é uma religião perdida. Porque não tem a guia. Nossa Senhora nos entregou. Jesus nos entregou a Nossa Senhora. No dia 13 de julho de 1917, Nossa Senhora disse para Lúcia: o meu filho quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. É um desejo de Deus. É um desejo de Jesus que a gente vá para ela, que a gente corra para os braços dela, que a gente se refugie nela, porque Jesus fez isso. Isso, a escola de santidade de Nossa Senhora é a escola que o próprio Cristo experimentou. E a devoção, a entrega total é a devoção mais perfeita. A escravidão, com o método de São Luís Maria de Montfort, é mais perfeita. São Luís, eu acho muito bonita a ousadia de São Luís e o discernimento espiritual dele. A entrega total a Jesus por Maria, ela é tão intensa que chega a ser mais intensa do que os votos nas ordens religiosas. São Luís Maria chegou a dizer. Porque quando você se entrega a Jesus por Maria, na escravidão de amor, você entrega todos os seus méritos passados, presentes e futuros. Tudo aquilo que você faz de bom não volta para você, vai para Nossa Senhora. E no voto que você faz, numa ordem religiosa, não tem essa intensidade espiritual. Nossa Senhora, ela nos confirma isso, né, que o Filho dela, nosso Senhor Jesus Cristo, quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração dela. É um desejo. E nós precisamos entender que isso é uma necessidade para nós. Eu preciso viver. Veja, Nossa Senhora também diz para os pastores, né, que por fim o Imaculado Coração dela vai triunfar, né?
E ela chegou a dizer, o meu filho está reunindo o meu exército para lutar a última batalha contra Satanás. Meu irmão, só vai ficar de pé diante da última batalha os escravos de Jesus por Maria. Isso é um fato. Isso é um fato. Os devotos de Nossa Senhora, em geral, né? Não só, porque é uma entrega. Os devotos de Nossa Senhora é os que vão prevalecer de pé. É os que são os mais instruídos, que são os mais guerreiros. Meu irmão, uma pessoa que reza todos os dias o Santo Terço, você pode matar, mas aquelas senhoras que aprenderam, que cresceram rezando o texto, pode matar ela, pode chegar lá e explicar, um protegente pode chegar lá e destrinchar a Bíblia de forma errônea, todo na frente dela, ela não sai da igreja. Porque aquela devoção dela já fez um laço entre o coração dela e o coração de Jesus. Mesmo sem saber de nada de catecismo, de doutrina, ela não sai da igreja. Por quê? Porque existe uma união amorosa por conta da devoção. Quando você chega perto de Nossa Senhora, é inevitável você escutar essas palavras. João, capítulo 2, versículo 5. Fazei tudo o que ele vos disser. E o interessante desse texto é que mostra toda a plenitude da devoção. No versículo 11 vai dizer, e por conta desses milagres de Jesus, todos creram nele. Por que creram nele? Começou lá em Nossa Senhora, fazei tudo o que ele vos disser. Seguindo os passos que Nossa Senhora manda fazer, nós verdadeiramente vamos crer em Jesus. Vamos acreditar de fato em Jesus. É aquilo que eu comentava ontem, São Padre Pio. Tem realidades que a gente ouve, mas aquilo não tem efeito em nós. Vamos supor, eu vou dizer aqui, Nossa Senhora é nossa mãe, nós temos uma mãe no céu. A gente não escuta isso com muito entusiasmo, né? Mas Padre Pio uma vez estava chorando copiosamente, chorando. Chegou chorava que soluçava. Chegou um frade perto dele e perguntou, por que choras, Padre Pio? Nós temos uma mãe no céu, ele disse. Olha, mas a gente escuta tanto isso. A gente fala muitas vezes. E por que a gente não tem essa consolação profunda na nossa alma? Porque a gente não teve um contato íntimo com essa verdade. A gente ainda ouve essa verdade, mas de forma obscura, digamos assim. A luz ainda não se acendeu para a gente entender essa verdade, os detalhes dessa verdade. É como eu dizia ontem, a gente entrando numa casa com a casa fechada, numa casa com a luz fechada, você não consegue ver os detalhes daquela casa. Pode ter uma imagem de Nossa Senhora, pode ter uma Bíblia, coisas preciosas para a nossa espiritualidade. Pode ter, mas tudo escuro você não vê aqueles detalhes preciosos. Mas quando você acende a luz, você começa a ver os detalhes. Um quadro de Nossa Senhora. Você se lembra da Virgem Maria. Uma Bíblia. Você se lembra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Da verdade de Deus. Da palavra do Senhor. Por quê? Porque aquilo que estava escuro acendeu uma luz. E essa luz te fez enxergar de fato como é que está aquela casa. Isso é o conhecimento da verdade. Isso é a meditação nas realidades eternas de Deus. E é nisso que vai trazer o entendimento da necessidade. Né? Nós somos necessitados. Tão necessitados que Santo Agostinho chegou a dizer que a gente é mendigo de Deus. O mendigo é necessitado, sim ou não? E nós somos necessitados. Somos mendigos de Deus. Então, sabendo de todas essas necessidades que temos, o Senhor nos entrega Nossa Senhora. É necessário vivenciar aquilo que a Virgem Maria manda viver. Porque quando a gente vive, a gente crê em Jesus. Ela nos leva, ela nos conduz. Foi o que Jesus disse para Santa Catarina de Sena, né? Minto. Jesus disse para Santa Brígida. Santa Brígida, ela tinha um amor tão profundo com Jesus que uma vez ela foi para a missa no dia da Imaculada Conceição e o sacerdote, como claro, falou a homilia sobre Nossa Senhora. Ela ficou com raiva daquilo, Santa Brígida. Santa Brígida ficou com raiva, depois ela foi rezar. Aí Jesus apareceu para ela.
Aí, por que tu estás assim, Brista? Senhor, eu fui para a tua casa, fui escutar a pregação sobre ti, que eu te amo, mas o sacerdote passou a missa toda falando de tua mãe, parece que ela é até mais importante do que você. Jesus olhou para ela e disse, Brígida, não pense assim, porque toda a honra dada à minha mãe é dada para mim, porque tudo que ela tem foi eu que dei para ela. Tudo que nós ofertamos a Nossa Senhora, ela entrega a Jesus. É por isso que é entrega total a Jesus por meio de Maria, por meio de Nossa Senhora. Porque quando você entrega tudo, ela pega tudo, como diz São Luís no tratado, né? Faz lá embeleza tudo, coloca lá os méritos dela também, faz uma caixinha bonitinha com laço e entrega ao seu filho Jesus. Quando eu entrego a minha vida à Nossa Senhora, ela faz isso. É por isso que é necessário. É uma necessidade. Porque nós temos a necessidade de se unir a Jesus. Porque nós temos que voltar para casa. Você já pensou se alguém te leva, joga você lá em São Paulo? Qual o tamanho do desespero que você vai ter de querer voltar para casa? É arriscado, você fazer até loucura para voltar para casa, né? É arriscado a gente fazer, porque a gente tem a necessidade de voltar para casa. Mas veja, tem muitas pessoas que estão tão apegadas a essa terra que pensam que a sua terra, a sua casa, a sua pátria é aqui, não é? E nós temos que entender isso, porque às vezes o mundo parece que entrou na cabeça da gente e não quer sair mais. O mundo entrou na nossa mente e não quer sair mais. E a gente tem que lutar todos os dias para tentar entender essa necessidade. Não, é necessidade. Ir para o céu, ser de Deus, é necessidade. E se entregar a Jesus por Maria é uma necessidade que Deus ele quis. Que Deus ele quer. Então nós precisamos entender que é necessário viver a entrega total a Jesus por meio de Maria. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, é necessário. Se entregar totalmente. Sem reserva. A palavra de Deus ela vai dizer que a gente é um vaso nas mãos do oleiro. Nós somos um vaso nas mãos do oleiro. O vaso, né? Vamos dar um exemplo. O vaso ele tem aquele meio vazio. Por quê? Para ser preenchido, né? Só que por conta do pecado a gente se preencheu de muitas coisas ruins. Às vezes a gente não entende. Por que é que Deus não fez um milagre? Às vezes eu converso com muitas pessoas, uma irmãzinha disse assim para mim: olha, às vezes eu venho para a capela, você já proclamou coisas na vida das pessoas e aconteceu, as pessoas vêm dar testemunho, mas por que não acontece na minha vida? Eu disse, irmã, é porque no vaso do seu coração está precisando tirar alguma coisa para Deus colocar. Se o vaso tiver até a tampa de coisa ruim, o Senhor não vai conseguir colocar nada bom. Mas quanto mais você for tirando, quanto mais você for se desfazendo daquilo que é ruim, o Senhor vai colocando no lugar aquilo que é bom. E isso é um desejo de Deus. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 24, o Senhor Jesus ele diz para nós: aquele que quer vir após mim, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, tirar do centro. Isso é o mais difícil. Por isso que poucas pessoas querem, né? Aquele que Santa Teresa, o Senhor Jesus, a Santa Teresa d'Ávila chegou a dizer, né? Que Jesus tinha poucos amigos, né? Disse para ela, por isso que o Senhor tem poucos amigos. É porque é difícil. Quando a gente se encontra com Deus, a gente entende que tudo aquilo que a gente acreditou na nossa vida inteira tem que cair por terra. Porque é um entendimento totalmente diferente. Qual é o nosso entendimento de perdão? O outro que tem que vir até mim porque ele errou, ele tem que vir até mim e pedir perdão. Eu não vou me rebaixar. E se você for conversar com alguém, não se rebaixar, deixe de ser besta, não se rebaixar ninguém não. Enquanto Jesus disse que os últimos serão os primeiros. Aquele que quer ser grande no reino do céu tem que ser o menor aqui nessa terra. O ensinamento de Jesus é algo louco, né? Dentro do nosso entendimento errado do que de fato é a vida, né? É algo louco. Os últimos serão os primeiros. Você chega na fila de um banco, a sua vontade é ir lá para frente, tirar seu dinheiro logo. Não é não? Você quer ir logo lá para frente. Se tiver uma oportunidade, se alguém lhe chamar, você vai com toda alegria, né?
Se fosse Jesus ali, ele tinha prazer de ser o último. Ele tinha prazer, porque isso pratica paciência, isso pratica caridade, o amor para com o próximo. Tem pessoas que vê um velhinho e não consegue ceder, porque não quer ser o último. Não quer ser. O ensinamento de Jesus vai totalmente contrário àquilo que a gente cresceu acreditando praticamente. Por isso que é difícil. Porque veja, o imprudente, vai dizer a palavra em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, o imprudente, ele não ouve a palavra, constrói a sua casa sobre a areia. Vem o vento, a tempestade derruba. Mas o prudente ouve a palavra, coloca em prática, constrói a sua casa sobre a rocha firme. É um ensinamento poderoso. Então a gente tem que muitas vezes destruir com nossas próprias mãos as construções que a gente fez. É por isso que é importante a gente olhar para nós e dizer: Senhor, agora me mostra o que é que está errado, o que é que precisa sair, o que é que precisa tirar. E esse conhecimento, esse autodomínio, esse autoconhecimento, Nossa Senhora ela vai nos ensinar muito bem. Porque Nossa Senhora se conhecia de forma perfeita. Vamos dar um exemplo. Nossa Senhora diz em Lucas capítulo 1, versículo 38. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Diante de todo aquele projeto de Deus, que é um projeto que existia todo um contexto. Vamos colocar aqui a nota de rodapé, né? O Padre Paulo Ricardo gosta muito de fazer isso. Nota de rodapé. Ela poderia ser apedrejada, abandonada pelo seu marido, e ela sabia disso. Poderia ser apedrejada em praça pública por conta de que seria acusada de adultério. Poderia ser abandonada pelo seu marido. Ela poderia perder sua vida, ela dando sim a Deus naquele momento. Ela tinha todo o entendimento daquilo, mas ela entendia que era necessário. E ela se conhecia. Nossa Senhora, quando ela deu um sim verdadeiro. Diferentemente de alguém que não se conhece. Quando a gente não se conhece, a gente faz uma promessa e não cumpre. Porque a gente não sabe das nossas limitações. Quer dar um exemplo? Pedro. São Pedro, ele dizia: Senhor, se for preciso, eu morro contigo. Jesus olhou na cara dele e disse: ainda hoje tu vai me negar. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Pedro não se conhecia. Fez uma promessa e não cumpriu. Quando chegou na hora H, negou Jesus 3 vezes. Essa é a nossa situação muitas vezes. A gente não se conhece. A gente não se conhece, por isso que a gente promete e não faz. Quantos de nós já não prometemos ler a Bíblia em um ano? Mas nunca fez. Eu li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas durou uns 2 a 3 anos para não terminar. Mas no começo eu vou ler, até o final eu não vou ler a Bíblia todinha. Vou ler a Bíblia todinha. Mas é porque a gente não se conhece ainda. A gente não sabe da nossa limitação. E o que é necessário na entrega total e se aproximar de Nossa Senhora é isso. Ela vai dizer: meu filho, você não consegue fazer isso. Então nem prometa. Você consegue fazer isso? Então faça. Vá fazendo dentro das suas, como é que eu posso dizer? Dentro das suas capacidades. Dentro das suas capacidades. Vá fazendo tudo dentro das suas capacidades. Santa Teresa do Menino Jesus, ela é, meu Deus, quer ser santo na atualidade, lê os escritos daquela mulher. Porque são escritos simples. Ela foi santa na simplicidade. Olha as penitências. Ela dizendo, chegou a me arrepio. Olha ela dizendo: eu vou ser santa, eu vou me penitenciar nas pequenas coisas. Qual era as penitências de Santa Teresa? Levar um copo d'água para o pai dela. Fazer as coisas dentro de casa. Olha as penitências de Santa Teresa lá no Carmelo. A irmã lá lavando a roupa. Aí os pingozinhos de sabão caindo, ela com os olhos abertos lá pegando os pinguinhos de sabão no olho. Pegando os pinguinhos. Mas veja, isso na nossa visão muitas vezes é algo tão simples. Porque muitas vezes sabe o que a gente quer? A gente quer logo é levitar. A gente quer logo é fazer uma coisa grande, ressuscitar um morto, né? A gente quer logo fazer construção. O meu desejo é de ter a Bíblia toda na minha cabeça, como Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio de Pádua dizia: rasgue as Bíblias do mundo todinha, queime que eu escrevo ela todinha, ponto por ponto, vírgula por vírgula. Eu tenho um amor grande pela Sagrada. Eu tenho esse desejo.
Mas o Senhor está dizendo, não, peraí, vai devagar. Tu ainda consegue saber, o Zé pode morrer de ler no título e a minha cabeça é boa. Não grava. Eu sei muito da Bíblia assim. Eu sei que está em Efésios, mas eu não sei capítulo tal, versículo tal. Como ele fala, né? Não sei. Não consigo. Isso foi uma graça que Deus nos dá. Mas eu tenho vontade de ter como São Jerônimo, ele sabia o Salmo todinho na cabeça. O Salmo, o livro de Isaías e o livro de Jeremias, se eu não me engano. Todinho. Mas Santo Antônio de Padre sabia a Bíblia todinho. De cor e salteado. Por quê? O seu Zé Chefe. O seu Zé Chefe, ele fala da ascendência todinha. Né? Mas por que isso acontece? Porque, veja, nós temos que ir caminhando conforme as nossas necessidades. É a graça de cada um. E cada um tem que ir conforme as nossas necessidades. Conforme os passos que conseguimos dar. E Nossa Senhora é importantíssima nesse caminho de perfeição, de entrega. Porque a perfeição é um desejo de Deus para todos nós. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. A santidade é necessária. A santidade é necessidade. Então, nesse caminho, Nossa Senhora vai nos auxiliar em cada ponto. A entrega tem que ser total. Por quê? Porque ela tem que ter acesso a todas as áreas da nossa vida, que é para que ela possa colocar aquilo que tem que colocar no lugar, tirar aquilo que tem que ser tirado e fazer tudo conforme a vontade de Deus, que é toda plena nela. Obedecer à Virgem Maria é obedecer ao próprio Cristo. Por quê? Porque tudo aquilo que tem no coração do Senhor foi acolhido por Nossa Senhora. Nos entregou Jesus por ela. Santo Agostinho, ele chegou a dizer que no mundo não tinha um lugar perfeito para Jesus habitar. Nossa Senhora foi a única que conseguiu amar Jesus como ela merece. Por que nós amamos Nossa Senhora? Porque nós amamos Jesus. E quando alguém ama e cuida daquelas pessoas que a gente ama e gosta, a gente fica feliz, né? Assim? E consegue amar aquela pessoa. Quando uma pessoa que cuida muito bem do nosso pai, da nossa mãe, a gente ama aquela pessoa, tem um carinho profundo. Nossa Senhora, a gente tem que ter essa visão de Nossa Senhora. Por que eu amo Nossa Senhora? Porque ela amou Jesus do jeito que ele merece. Jesus, ele merece ser amado. E a única que conseguiu amar Jesus como ele merece foi a Virgem Maria. Do jeitinho, tintim por tintim. Como isso é perfeito. Eu tô com vontade de chorar. Tá como é que minha garganta aqui querendo chorar. Mas isso é perfeito. Eu me aproximo. E muitas vezes isso é algo que a gente deixa para depois. E às vezes a gente deixa até uma mentalidade protestante entrar em nós. Não, eu não vou fazer muito isso por Nossa Senhora, não, porque eu posso estar. O irmãozinho ali disse que eu posso estar pecando por idolatria. Mas veja, nenhum de nós, você pode penar, você pode dedicar toda a sua vida. Gente, no livro Glória de Maria dizia que tinha santos que faziam serenato na imagem de Nossa Senhora. Hoje não é mais padre, com uma grande dor na época que ele saiu. O padre Dalcides não era normal. Se você pegar um programa do padre Dalcides, na época ele era padre Dalcides, na Canção Nova, não era normal. Ele tinha santo que fazia essas loucuras. Pegava o violão e ia para diante da imagem de Nossa Senhora, começava a fazer serenato, cantando músicas de amor para a Virgem Maria. Porque, veja, você pode honrar, você pode amar com todas as potências do seu coração. Mas você nunca vai conseguir amar e honrar ela como Jesus a amou e honrou. Meu irmão, Jesus olhou lá do alto do céu e disse: essa é minha mãe. Existe honra maior do que essa? Não existe. Aonde me vinha a honra de vir a mim? A mãe do meu Senhor. Isso é muito profundo. Ela não falou, é interessante pensar dessa maneira. Ela não falou, de onde vem a honra de vir a mim o Salvador. Não sei, né, de sua mãe, não. Vinha a minha mãe. Não foi o filho, foi a mãe. Mas por quê? Porque era mãe de Salvador. Todos os méritos, São Luís vai dizer, né, que Maria recebeu os méritos prementes.
né, da santidade de nosso Senhor. Antes mesmo que ele viesse, ela já recebe os méritos em função dele, porque ela foi salva por ele. Ela foi interessante pensar dessa forma. Maria foi salva por Jesus também. E Santa Isabel, ela nos dá um grande ensinamento dessa escola de devoção. Por quê? Porque nossa Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, e é o Espírito Santo. Porque quando alguém está cheio do Espírito Santo, quem fala através da boca dessa pessoa é o Espírito Santo. E Santa Isabel primeiro honra Nossa Senhora para depois ir até Jesus. Aquele que São Luís Maria Grião de Montfort fez. Todas as vezes que ele ia adorar o Santíssimo, ele passava diante da imagem de Nossa Senhora. Boa. Antes, né? Boa, aí o irmão chegou para ele e disse: Luís, porque todas as vezes que você vai adorar Jesus, você passa diante da imagem, você passa e reza diante da imagem de Nossa Senhora para depois ir até Jesus. Não é mais importante você ir logo até Jesus para depois ir a Nossa Senhora? Ela disse não. São Luís olhou para ele e disse não. Porque para ele estar naquele sacrário, ele passou primeiro por esse, apontando para o ventre de Nossa Senhora. Para ele estar primeiro naquele sacrário, a gente tem que passar por esse. E é interessante. Jesus diz, eu sou o caminho. Existe só um caminho. Jesus fez esse caminho. Vou botar aqui a imagem de Nossa Senhora. Jesus, ele fez esse caminho. Desceu e caminhou no nosso meio. Quando ele sobe ao céu, ele deixa aberto esse caminho. Eu tenho que trilhar os passos de Jesus, chegar ao ventre de Nossa Senhora para chegar até o céu. O caminho que Jesus deixou foi esse, não existe outro caminho. O livro Glórias de Maria vai dizer que todos os santos tinham uma coisa em comum, a devoção profunda a Nossa Senhora. São Bernardo de Claraval chegou a dizer que ela é a onipotência suplicante. E um devoto de Maria nunca se perde. São Bernardo de Claraval chegou a dizer, Mariano Roxo. Eu botei o nome do meu filho de Bernardo em homenagem a ele, para ele ter esse grande intercessor no céu. Um devoto de Maria nunca se perde. Nunca. Existe um escritor no livro Glórias de Maria, Pseudo Agostinho. Ele chegou a dizer que Nossa Senhora é a nossa única esperança. Única. Agora você imagina uma pessoa querendo buscar Jesus em Nossa Senhora. Ela é a nossa única esperança. Porque ela tem todas... Nossa Senhora é medianeira de todas as graças. São Luís Maria Grião de Montfort diz que ela é a tesoureira. Ele entregou tudo a ela para ela tomar de conta. Então todas as graças vêm por ela. Se Santo Afonso Maria de Ligório diz que se ela deu a maior graça que foi o Salvador, então todas as graças têm que vir por ela. Então se eu quero graça, se eu quero crescer na espiritualidade, eu tenho que vir para cá. Eu tenho que nascer daqui de dentro. Santo Agostinho, ele diz no tratado, Nossa Senhora é um molde de Deus. É muito perfeito. Falar de Nossa Senhora deixa o coração da gente cheio de amor. É muito perfeito. É um molde de Deus. Quer ser moldado? Entra nesse ventre. É por isso que é necessário a gente se entregar a Jesus por ela. É necessário a gente viver essa devoção. Porque o Senhor, ele olhou para São Francisco de Assis, né? Na sua época, ele disse, vai e reconstrói a minha igreja. São Francisco, ele não entendeu muito bem de início. Aí construiu o templo, né? Reconstruiu o templo. Estava tudo quebrado a igreja, né? Aí ele construiu a igreja. Depois que ele foi entender. Porque o Papa, se eu não me engano, Urbano da época, era o Papa Urbano, né? Teve um sonho com a igreja desmoronando e São Francisco segurando a coluna da igreja. Isso é que ele... Era isso. Do Senhor, ele queria, através dos franciscanos, através dessa ordem, reconstruir a sua igreja. Porque naquele tempo a igreja estava se corrompendo por conta do dinheiro. Ainda hoje ele continua, né? Ele não mudou a sua... Eu vejo assim, em São Francisco, né? Eu acho que Deus não encontrou alguém ainda. São Francisco é São Francisco. Não, eu acho que ele não encontrou alguém que pudesse levar ao mundo, como diz o Padre Pio. O milagre de Francisco não é ter feito tantas ordens, tantas coisas, não. É ainda hoje pessoas que seguem os passos de Francisco para chegar a Deus, né? É muita renúncia. São Francisco é muito devoto de Nossa Senhora porque ele fez a coroa franciscana. É sempre contando as americanas, os 7 mistérios das 7 alegrias de Nossa Senhora. E ele fazia a quarentena de São Miguel em homenagem a Nossa Senhora e a São Miguel. A quarentena de São Miguel, né? Então todos os santos tiveram isso em comum, porque entenderam a necessidade.
Ela é a necessidade. Não tenha medo de correr para os braços dela, se entregar a nossa família, a nossa casa, entregar tudo a ela. Porque é necessário. E essa vivência é que vai fazer acontecer aquilo que aconteceu no tempo de Francisco. Como Nossa Senhora disse em Fátima, né? Como Nossa Senhora disse em Fátima, que o filho dela quer estabelecer no mundo, é algo que ele quer estabelecer. Ele quer estabelecer a devoção. Por quê? Porque é essa devoção que nos últimos tempos vai sustentar a Igreja de Cristo. É por Nossa Senhora. É os marianos. Né? Tem muitos pregadores que dizem, quem é que vai ficar, qual é a família que vai permanecer de pé nos últimos tempos? Os marianos. Qual é os casados? Marianos. Qual é os filhos? Marianos. Qual é aqueles os que vivem a castidade, os radicais? Mariano. Mas o radical, né? O radical que ama a igreja, não os radicalistas, né? Que muitos condenam até a própria igreja. Por isso que o mariano ele tem esse discernimento profundo daquilo que de fato é os ensinamentos do Senhor. Porque ela foi escolhida por Deus, foi dada por Deus para a gente viver bem a fase dessa terra, né? A Virgem Maria, ela é a responsável para nos dar a luz, né? Ela nos deu a luz que é o Senhor Jesus, que é a verdade, né? Que é a palavra, o verbo encarnado. E sem luz a gente não caminha nessa terra. Salve Rainha, a gente diz que a gente está em um vale de lágrimas, né? E o Salmo 22 vai dizer que ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei. O salmista estava falando isso aí para a Virgem, para que esse caminho com Nossa Senhora no vale, nessa terra. Porque é ela que sustenta, né? Diante dessa batalha. Quer permanecer diante da cruz, quer carregar a cruz, corre para as mãos de Nossa Senhora, os braços dela. Por que é que São João não abandonou? Não correu com os outros apóstolos? Estava perto da Virgem Maria. São João era mariano. Roxo. Mariano. São João era mariano. Né? Com certeza. Então, porque ele recebeu a mulher em casa. Ele levou ela para casa. Né? E veja, São João era inabalável. Rebolaram o homem dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Quiseram matar ele de todo jeito. Ele morreu no alto de uma colina, sentado. E as únicas palavras, velho, já desgastado de tanto apanhar. Todos os dias ele apanhava quando ele estava preso lá na ilha de Patmos. E as últimas palavras, todas, e diziam que eram grandes procissões que faziam para ir se aconselhar com João. E a única coisa que João dizia para todos que iam lá, amai-vos uns aos outros. E as pessoas tinham esse amor profundo por Jesus, a conversão acontecia. E ele só dizia isso, amai-vos uns aos outros. E isso, diante de todos esses relatos, a gente consegue ver a importância, na necessidade que Nossa Senhora tem para a nossa vida, de se entregar a Jesus por meio dela. Então você entende a necessidade da consagração. Se 50% do mundo fosse consagrado, o mundo todo ia ser salvo. Porque cada mérito que você entrega a Nossa Senhora, ela pega esses méritos e se utiliza para salvar uma alma que está ali nos últimos minutos da sua vida. Porque Nossa Senhora tem essa potência, né? Existia um homem, só para a gente terminar, existia um homem, isso relata num livro Glórias de Maria, que é um livro que perfeito. Opinião minha, eu acho esse livro mais profundo que o tratado. É uma opinião minha, eu não sei se é a sua opinião, mas ele tem uma profundidade maior do que o tratado, eu achei, né? O tratado ele é de forma perfeita, ele explica a devoção, o método, explica de forma perfeita, mas a profundidade que Santo Afonso ele consegue ir naquele livro é de forma perfeita. Não é que é mais profundo, eu digo que é uma complementação, vamos utilizar a palavra correta. É um complemento, juntando os dois, os dois livros, são as Bíblias Marianas, digamos assim, para você entender, né, a potência de Nossa Senhora. E no livro do Glórias de Maria, ele conta a história de um homem que viveu uma vida errada, né? Uma vida errada, mas ele tinha uma devoção de rezar, né? Ele rezava
a Ave Maria todos os dias. Rezava uma Ave Maria antes de dormir, gostava de rezar Ave Maria. Aí ele morre. Quando ele está diante do juízo, o demônio começa a colocar as coisas ruins dele na balança. Ele fez isso, fez aquilo, e a balança começa descendo. Né? Teve um momento que ele já está desesperado, ser condenado. Perto de ele ser condenado, do justo juiz dar a sentença final, Nossa Senhora, por conta das Ave Marias que ele rezava, chegou lá e colocou a mão. Aí coloca a mão na balança. Esse é meu. O filho de Deus disse, então pode entrar no reino. Ela colocou a mão na balança. Não tenho vontade de chorar com essas coisas. Ela colocou a mão na balança. Por que o Senhor aceitou? Porque ela colocou na balança não só a mão, mas colocou os méritos dela. O livro Glórias de Maria, e o tratado também relata isso, diz que o Senhor Jesus, ele tem como que uma obrigação. Ele vê essa realidade de atender os pedidos de Nossa Senhora como uma obrigação. Ele não nega nada a Nossa Senhora. Jesus não nega nada a Nossa Senhora. Por quê? Porque ela não negou nada para ele nessa vida. Nada. É por isso que a gente tem que correr para ela. Né? Ligeira. E ligeira. Porque, só para a gente terminar. Eu estou dizendo faz meia hora que a gente vai terminar. Né? A gente prestar. A gente falava ali a questão do sol e da lua. No livro Glórias de Maria, Santo Afonso ele faz uma explicação muito perfeita. A gente não consegue, se for para ali, você não consegue ficar olhando para o sol, porque a luz dele é muito intensa, é muito forte. Mas você consegue ver a luz do sol, você consegue ter um contato com a luz do sol olhando para a lua. Porque o brilho da lua é por conta do brilho do sol. Assim acontece com Nossa Senhora. De sol, né? Assim acontece na realidade com Deus. Deus é o sol, a justiça. E Nossa Senhora é a luz. Quer olhar para o brilho do sol de Jesus? Do brilho do sol de Deus? Olha para Nossa Senhora. Apocalipse capítulo 2. Apareceu um sinal no céu. Uma mulher revestida de sol. A lua debaixo dos seus pés. E na cabeça uma coroa com 12 estrelas. Mas não é mesmo que essa meditação, essa reflexão da Agostinho é uma realidade. A lua só é vista, ela só existe porque ela transmite o brilho do sol, senão ninguém nem pensa, sabe nem que ela existiria. O eclipse é uma prova disso. Quando passa, tira a luz, a lua fica escura. Ele olhou para a lua decidindo porque tudo que a luz está fantasiada de sol. E não é? A lua é o sol. Ela só existe por causa do sol. Quer dizer, ela não é o sol por ser o sol, mas ela é aquilo que o sol é, porque se ela não existe o sol, ela não. Ela é revestida do sol. É como Nossa Senhora. Ela é revestida da glória de Deus. A glória do Senhor. Aqui na terra, né, ela é cheia de graça. Mas no céu ela é revestida de glória. Por isso que ela vem revestida do sol, de glória. A graça aqui na terra, ela tem o nome de graça. Mas no céu é glória. Todos aqueles que estão no céu, eles estão revestidos da glória. Nossa Senhora, como ela foi aquela que foi mais cumulada da graça de Deus, ela é aquela que está mais revestida da glória. É por isso que no dia do juízo final, o primeiro sinal que nós vamos ver no céu é a Virgem Maria. Em dona. No próprio Glórias de Maria tem um caso de São Francisco compartilhado, que o frade ele tem a visão do céu e do inferno, e ele fala que o céu, na escada para o céu, na ponta, tem Nossa Senhora. Tem Nossa Senhora. Escada, né? Para poder subir aquela escada. É Nossa Senhora que fala dentro do término da escada. O próprio Glória de Maria tem fala assim. Mulher, eu não quero ser lá no final, não, quero ser no começo, mentira. O santo... Ele é a porta. Esse eu dei, você pode me empurrar, porque para subir é difícil, amigo. Santo Curandás, né, que é o São João Maria Vianney, ele dizia que assim como você vai entrar num prédio, você precisa passar pelo porteiro. Quando você vai entrar no céu, tem que passar por Nossa Senhora, que é a porta do céu. Mas é melhor empurrar nós, não, que a escada é difícil. Santa Teresa dizia assim, ó, se Maria pudesse ter inveja, teria inveja de nós. Olha que maravilha a mulher dizer um negócio desse. Porque nós temos uma mãe do céu e ela não teve. Né? Ela não teve. É perfeito. Como é que a gente faz para entrar no meu pai? É fácil, mas ao mesmo tempo é difícil porque nós dificultamos. É se entregar.
Chama Espírito Santo, amiga. Nascer de novo. Como é que pode Se ser enxergar. no ventre do nome da mãe? Pelo Espírito. Nascer de novo. É se entregar, é se abrir. Tem que ter o nosso esforço. Ó, a vida espiritual ela consiste em 2 degraus. Eu vou utilizar nessa parte. Claro que tem as outras explicações, né? Mas consiste em 2 partes. Ascese e mística. Você quer ver a ascese e mística na Bíblia? Olha para a vida de Zaqueu. Qual foi a ascese na vida de Zaqueu? Ele subiu naquela árvore para ele encontrar Jesus. Quando ele estava lá em cima da árvore, o Senhor Jesus chamou ele. Isso é mística. Você se esforça, se renuncia, se afasta do mal. Quando você utiliza todas as suas forças para viver aquilo que o Senhor manda, aí o Senhor diz, tá, aqui, agora eu vou te pegar. É a prática, é a vivência, é buscar viver, buscar lutar para fazer. E começar pelas coisas fáceis. Eu vou comer menos. Tem sempre essa prática dessas virtudes, né? Eu tenho que tomar café, eu tomo café daqui. Sabe qual era a penitência que o confessor... A penitência que o confessor passava para Santa Faustina, o confessor dela? Para ela rir alto. A mulher era tão silenciosa que ela ria, era uma penitência para ela rir alto. Né? Mas Santa Faustina, eu era Faustina e a Teresa de Los Angeles dizia, acho que era Faustina que dizia que é impossível uma alma tagarela se unir a Deus. Por minha filha. Uma alma. A gente tem que se reconhecer, né? Essas coisas realmente disso. Realmente os pontos. Quando eu escutei de Faustina Kowalski, eu fiquei com a raiva dela e aumentou a tristeza. Eu digo, eu não vou Ela disse, eu não consigo. ela disse que uma alma tagarela é vazia interiormente. Mas é bom a gente entender o contexto. Porque tem gente que é mais tagarela em silêncio do que falando. Eu lhe juro, com toda a sinceridade do meu coração, que eu falo, até que as coisas que eu tô fazendo. Mas isso aí é mania. A mãe também é desse jeito. A mãe conversa com as panelas dela. É assim, agora eu vou fazer isso. Até que diz assim, ó. Vai pro banheiro quantas vezes? Se eu chegar lá em casa e digo, eu vou no banheiro, eu digo pra pessoa que tá comigo que eu vou no banheiro. Eu digo assim, agora eu vou fazer a fazer comida. isso, agora eu vou beber água. Agora eu vou pegar a minha chinela. Sabe o que eu lembrei? Do tio Fernando. Pai da Fernanda. O Paulo. Ah, ele Ele foi fazer lá o ovo. Humilhar a Fernanda. Né? E aí ele dizia, agora eu vou fritar o ovo. Agora eu vou fazer a farofa. Quando ele chegou na hora de dizer, né? Agora eu vou comer, eu te falei, agora joga o mar. Aleluia. Isso foi pra humilhar a Fatinha, a Ana Rita, a mulher que tava lá na porta, espiando. Aí ele começou a dizer, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer isso. Glória a Deus. Quando chegou na hora, ele disse, agora eu vou comer, agora joga o mar. Diante de tudo isso, né? Pela luz do Espírito Santo, claro. Que é o impulso, né? A força. Eu enviarei o Espírito Santo que vos dará força. Né? Os últimos capítulos de São João, o Senhor vai dizer isso. Eu vos enviarei o Espírito Santo que vos dará força. Né? Então, é necessário. É necessidade. A gente tem que entender como isso. Necessidade total. Se entregar a Jesus por meio de nossa Mãe Maria Santíssima. E nisso, ela vai nos conduzir à perfeição, que é a exigência de Deus para nós, né? Porque Deus, Ele quer o nosso bem. Então, seja perfeito, porque vosso Pai Celeste é perfeito. Amém?